Ele é bom, né? Só as vozes vão descer, os instrumentos vão ficar aí comigo. Aleluia. Coloca o QR Code dos testemunhos aí no telão. Você que tem um testemunho para contar, eu quero que você conte esse testemunho, porque quando a gente não conta o testemunho, nós estamos roubando a glória de Deus. 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer. Você vai ser o que volta para agradecer. Não dá para todo mundo subir aqui com o microfone, então a gente está fazendo testemunho todo culto agora, e muitos desses testemunhos vai parar nos meus livros. Amém. Vai parar nos meus livros. Daqui 100 anos alguém vai ler a tua história. Diga assim: o próximo testemunho vai ser o meu. Quem crê? Então, se você tem um testemunho para contar do que Deus fez na sua vida, através da nossa vida, nosso ministério, você vai ler o QR Code e vai digitar lá. Você que está em casa, nós temos milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas nas suas casas, amém? Irmãos, foi extraordinário São Paulo. Quem acompanhou a cruzada lá no ginásio da Portuguesa? Oh my God, o que Deus fez naquele lugar? Sinais, milagres e maravilhas. Quero chamar o obreiro Ronaldo Pires. Cadê ele? Tá? Sumiu, estava aqui, tá descendo, porque ele ajudou a colher testemunhos lá, e tem coisas que nós não tivemos tempo para contar todos os testemunhos lá. Eu queria contar algumas coisas que aconteceu em São Paulo. Antes da cruzada, eu fiz uma recepção lá no Rosewood Hotel, que é um hotel muito chique lá e trouxe autoridades. Veio a primeira dama de São Paulo, a esposa do prefeito, veio muita gente, veio o apóstolo Estevão Hernandes, que tem 54 anos de ministério, criou a Renascer, e ele foi o primeiro apóstolo do Brasil. Porque quem não lembra e não sabe dessa história, o primeiro homem ungido apóstolo do Brasil, com esse título, foi ele, e revolucionou o Brasil. E lá ele veio orar por mim, pôs a mão e declarou que Deus tinha me colocado como apóstolo. Ele fez uma declaração muito forte como apóstolo sobre a nação brasileira, e que Deus entregava as chaves de São Paulo e a abertura para entrar e sair, e para a gente entrar nos estádios, entrar em todos os lugares. Isso não é extraordinário, irmão? Muito. Todo mundo que conhece ele falou: olha, eu nunca vi ele fazer desse jeito com ninguém. Então eu creio que ali foi algo espiritual, Deus entregando acesso para que a gente possa fluir, porque 2027 já está marcado para a gente fazer a primeira cruzada no estádio do Pacaembu, em agosto, 20 e 21 de agosto de 2027. E 2028 já estou profetizando o Maracanã. Aleluia. Vai ser extraordinário que o Brasil vai viver. Então, ali nesse final de semana, vem cá, filho, queria que você contasse algum dos testemunhos que você colheu lá, que eu não lembro de todos. Vem aqui, fica aqui junto comigo. Pode contar, filho. Nós tivemos também o testemunho da Johanna. Ela era menina dos 4 pés no pinos nos pés, que ela não conseguia... Perdão. Essa vai ficar... Quatro pés nos pinos. Não. Os 4 pés. Ela tinha 4 pinos nos pés. Aleluia. Muito bom. E o que aconteceu? Sumiu? E ela não mexia, ela tinha um movimento do pé parcial. E após a sua oração, ela conseguiu mexer fazer o movimento completo. Sumiram os pinos. Sumiram os pinos. E aí nós tivemos também a Fabiana. Ela era lá do estado de São Paulo. E ela tinha 2 placas de metais no braço e 14 pinos. Epa! Essa foi tremenda. Quantos? 14 pinos. 7 na parte de cima e 7 na parte de baixo. E também, após a oração, ela não conseguia movimentar o braço, ela não conseguia movimentar as mãos. E após a oração, ela sentiu que os pinos desapareceram e ela começou a movimentar os braços. 14 pinos e 2 placas de metal. Jesus é incrível. Hoje de manhã aconteceu o milagre de desaparecer metais, que eu vou contar daqui a pouco. Você lembra de mais algum? Forte assim? Teve outros, né? Aí teve do seu Júlio também, que ele caminhava com a ajuda de bengala. Já estava com a cirurgia marcada. E após a oração ele conseguiu caminhar, conseguiu movimentar.
e não vai precisar fazer cirurgia. Amém. Obrigado, filho. Pode ir lá. Eu lembro de um testemunho de uma menina. Esse me marcou. Eu fiquei muito emotivo na hora. Porque era uma menina, uma criança, que não urinava. De 4 em 4 horas, a mãe dela tinha que colocar a sonda nela para ela poder evacuar a urina. E ela não sabia o que era urinar. Então imagina, e a mãe disse que às vezes quando colocava a sonda, sangrava a criança. Então imagina que todo dia alguém enfia alguma coisa dentro de você, um objeto estranho para você urinar, e era uma criança. E quando a gente começou a orar, a criança começou a pedir para a mãe para ir no banheiro, e pela primeira vez ela fez xixi, e não precisa mais de sonda. Jesus é extraordinário. Outro milagre lindo que Jesus fez lá foi uma criança que era surda de nascença. E eu acho tão lindo isso, porque não é só uma cura. Cura é quando alguma coisa está danificado, está enfermo, e Jesus cura. No caso dele, ele nasceu sem um aparelho auditivo e Deus criou um aparelho auditivo na hora. Isso é um milagre criativo, né? Então isso é lindo. E teve uma hora que no segundo dia, na sexta-feira, eu comecei a orar. Eu falei: Deus agora vai colocar obturações e dentes de ouro em nome de Jesus agora. Aí algumas pessoas ficaram com essa cara que alguns de vocês estão agora, tipo assim, como assim dente de ouro, né? E eu falei: agora manda a pessoa do teu lado olhar, abre a boca, mostra o dente, né? E nada, irmão. O ambiente começou a ficar tenso, né? Tipo, alguém pensando assim: o apóstolo muda de assunto, né? E eu mostro, e não aparecia nenhum testemunho, né? E aquele ambiente, aquele climão. Só que eu tinha visto, eu sabia que Deus tinha feito. E realmente ninguém testemunhou. Eu falei: amém, então vamos pegar outro testemunho. Aí uma mulher começou a testemunhar de uma cura na perna, que não mexia a perna, que não dobrava a perna, e ela chorando alegre da perna. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: manda ela olhar a boca dela. Meio daquela multidão, irmão, milhares de pessoas. Eu falei assim: e o que Deus fez daqui na tua boca? Ela: não, nada, eu não precisava de nada. Eu falei: o que Deus fez na sua boca? Ela: não, nada. Eu falei: o que Deus fez na sua boca? Ela: não sei. Ela começou a ficar com medo assim. Não foi? Quem estava lá? Não foi assim? Eu falei: abre a boca aí, mãe, olha. Aí o pastor Tiago estava. Aí ela abriu bem a boca assim. O Tiago enfiou o olho lá dentro assim. Aleluia. Irmão, quando eu vi, e ela viu, e todo mundo viu, foi uma loucura, virou um alvoroço dentro daquele lugar, porque olha o dente que Jesus deu para ela aí, ó. Olha aí, olha aí. Uau. E é isso que Jesus tem feito, irmão, olha aí. Esse testemunho foi aqui na família do reino, olha aí que Jesus faz. Alguém aplaude o Senhor Jesus? Dá pra ver, não? Esse Jesus é maravilhoso. Curas, milagres, maravilhas. Aí sempre tem um religioso endemoniado e diz: pra que Jesus vai colocar dente de ouro? Que não foi o seu, né, seu invejoso? Ah, mas não teve necessidade. É que você não leu a Bíblia. Metade dos milagres que Jesus fez não tinha necessidade. Ele faz só para mostrar a glória dele. Posso provar para você? Precisava andar sobre as águas? Alguém ia morrer se ele não andasse sobre as águas? Ele fez por quê? Mostrar a glória dele. A Bíblia diz que aquela festa de Caná, o povo já tinham bebido tudo. Se ele não fizesse vinho, alguém ia morrer? Ia acontecer. Nada, irmão. Acabou o vinho, vai lá comprar mais. Mas Jesus quis mostrar a glória dele e transformou água em vinho. Então só religioso fica perguntando, né? Jesus faz porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, e porque alguém teve fé, alguém declarou, ele vai lá e faz. A gente precisa voltar a ter fé como de uma criança. Ter aquela fé, aleluia. Tem que ter alguém que tem fé, irmão. Fala assim: vai sumir pino, some 14 pinos de uma mulher. É lindo, né? Deus achou algum povo aí cheio de fé aí, ó.
Que crê, e Deus faz. Deus é bom, não é? Uau. Hoje nós vamos continuar a nossa série Ricos para com Deus. Diga comigo, ricos para com Deus. Nós estamos baseados lá em Apocalipse capítulo 3, verso 18. Quando Deus fala com Laodiceia, a igreja, e diz: vocês se acham ricos, vocês dizem que são ricos, mas eu digo a vocês que vocês são pobres, cegos e nus. Aí no verso 18 ele diz como ser rico para com Deus. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro, compre vestes brancas e compres colírio. Nessas últimas semanas eu venho ministrando sobre as 3 coisas que nos tornam ricos para com Deus. Ouro, que espiritualmente é a fé. Diga comigo, fé. Fé é o ouro do céu, é a maior moeda de câmbio. Número 2, vestes. Diga comigo, vestes. Vestes brancas representam autoridade, que é o que nós vamos falar hoje. Diga autoridade. E colírio, que significa visão, aleluia. Então a riqueza espiritual é baseada em quanto você tem de ouro de Deus, quanto você tem de vestes de Deus e quanto você tem de colírio de Deus. Amém? Deus vai levantar milionários espirituais aqui. E é muito melhor ser rico de fé do que rico de dinheiro, irmão. Porque eu nunca vi dinheiro gerar fé, mas eu já vi fé gerar dinheiro. Amém? Mas vamos lá, agora eu vou falar de vestes. Vestes te torna rico para com Deus. E vestes representa autoridade. Só que hoje eu preciso vou carregar vocês numa aula da exousia aqui. E depois nós vamos mergulhar numa revelação nova, profunda. Talvez hoje seja a revelação mais forte do ano até agora. E eu sei que cada dia está sendo tremendo, mas hoje vai ser mais. Amém? Então nós vamos lá para Gênesis 1, 26, mais uma vez. Pastor, por que você fala tanto de Gênesis 1, 26? Porque é o versículo mais importante do Velho Testamento. Gênesis 1, 26 fala da origem, da essência e do propósito do homem. Se você estudar Gênesis 1, 26, principalmente na Exousia School, você vai entender quem é você, de onde você veio, qual é a sua origem e por que Deus te criou, qual é o propósito do homem. E Deus criou o homem falando com Ele mesmo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou você e eu falando com Ele mesmo. Fomos criados em espírito, dentro de Deus, em formato espiritual, em matéria que se chama, a nossa matéria-prima era espírito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo, o homem foi criado em espírito. Próxima palavra diz assim: e domine. Aqui você vê a primeira coisa que Deus mandou o homem fazer. O propósito. Ele falou assim: para quê? Para dominar. Diga comigo, Deus criou o homem para reinar. Aleluia. Deus criou você para reinar. Deus criou você para ser cabeça e não cauda. Deus criou você para estar por cima e não por baixo. Deus criou você para emprestar e não tomar emprestado. Amém? Diga comigo, meu propósito é reinar, governar, exercer autoridade. A palavra domine no hebraico é a palavra radá. Radá significa ter algo debaixo dos teus pés, como um guerreiro que vence uma batalha, pisa na cabeça do inimigo e levanta a espada. Algo está debaixo dos seus pés, significa domínio absoluto. No verso 28, Deus abençoa o homem e dá para ele 5 partes da bênção. E Deus abençoou-lhes e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Deus disse: sujeitem a terra e domine sobre tudo que está sobre a face da terra. Sujeitar quer dizer assim que vai se submeter a você. Deus criou a terra para que a terra se submetesse ao homem, e o que se move, o que vive sobre a terra também fosse dominado pelo homem, mas não como muitos imaginam.
Deus, quando disse isso para o homem ainda estava em estado espiritual. Diga comigo, a parte que domina é a espiritual. Aleluia. Pastor, você não ia falar de vestes? Eu não estou louco, eu vou chegar lá. Amém? No verso 7 do capítulo 2, Deus agora vai formar o homem, não é criar. Primeiro Deus cria em espírito e agora Deus forma do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito... Entenda, formou, diga formou. Formou é a palavra em hebraico yoser, significa fazer com as mãos, como um oleiro. Então Deus cria o homem falando com ele mesmo em espírito. Agora Deus forma o homem do pó da terra e sopra o espírito dentro do homem, e o homem se transforma então em alma vivente. Pois bem, agora nós já vimos duas vezes uma criação, uma formação, e agora surgiu do nada a palavra alma. Agora pergunte para mim, pastor, o que é o homem? Essa pergunta é importante. Você precisa saber o que você é, do que você é feito, como você foi feito, qual é a sua origem, qual é a tua estrutura. Porque o homem é perdido por isso, porque ele não sabe de onde veio, como ele é, o que ele faz, para quê e o como. Agora você está aprendendo hoje, inclusive você está aprendendo a anatomia espiritual aqui hoje. Você vai aprender daqui a pouquinho mais coisas sobre a anatomia espiritual. Preste atenção. Deus criou o homem, depois formou o homem e disse que ele é uma alma vivente. Diga comigo, o homem é uma alma que possui dois corpos. Não é por isso que você está gordo não, irmão. Ah, agora entendi. Não, um corpo é espiritual e o outro é físico. Está lá em 1 Coríntios 15, 44. Olha lá para você ver. 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo. Quantos tipos de corpo tem aí? Amém? Diga comigo, corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Diga corpo natural para interagir com o mundo natural. Quem captou e pegou e entendeu? Vou provar para você que você tem um corpo espiritual. E essa aula é importante, sabe por quê? Porque talvez em outro lugar que você aprendeu teologia, aprendeu ela errada. Alguém disse para você que nós éramos um espírito que habita num corpo. Eu ouvi isso muitos anos. Quem ouviu isso muitos anos? Você é um espírito que habita no corpo. Não, você é uma alma que possui dois corpos. Acabei de ler 1 Coríntios 15, 44. Corpo físico e corpo espiritual. Pastor, mas como assim? Vou provar que você tem um corpo espiritual. Quem aqui já viu uma visão espiritual? Com que olho? Então, teu espírito possui olhos. É um corpo. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo? Então, você tem ouvidos espirituais. Quem aqui já sentiu o cheiro de perfume da presença de Deus? Ou de azeite, né? Ou está expulsando um demônio e sente cheiro de enxofre. Você sente cheiro espiritual. Por quê? Porque você tem um corpo espiritual e o corpo físico. Agora vai vendo. Olha isso aqui interessante. O que acontece quando a gente morre? Olha que pergunta, né? Muita gente, eu não sei o que acontece quando a gente morre. Cada corpo volta para o seu lugar de origem. Eclesiastes 12, 7. Olha o que diz lá em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era. Não foi assim? Eu vim do pó e ao pó? Então está dizendo, e o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus. Então quando você morre, o teu corpo de terra volta para a terra. E o teu corpo de espírito volta para Deus. E a tua alma fica pendente de juízo.
Então você não é um espírito, você é uma alma. Jesus salva espírito ou salva alma? Eu nunca vi falando assim, Jesus salva espíritos. Não, eu vi Jesus salvar alma. Quem ganha almas é sábio. Então você é uma alma que habita em 2 corpos. Quem pegou? O pastor, o senhor não falou de vestes ainda. Calma, irmão. Vou chegar nas vestes. Tá bom? Porque se você não lesse isso aqui, você não ia entender. Se a gente não estudasse isso, você não ia entender o que vai falar agora para frente. No verso 6 do capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. Olha o que acontece. Deus tinha falado para o homem, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer? Ia morrer, sim ou não? Inclusive disse assim, no dia. Isso está em Gênesis 2:17. No dia, diga comigo, no dia. No dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Esse momento é o momento que ele comeu do fruto proibido e Deus disse que naquele dia ele ia morrer. Olha o verso 7. Então, diga amigo, então. Agora vai acontecer umas coisas que nunca aconteceram. Por quê? Porque é fruto da morte do homem. Então foram abertos os olhos de ambos e viram que estavam como? Uau! E viram que estavam nus. Pergunta, Adão quando comeu do fruto, morreu ou não morreu? Quem disse que não morreu? Fala não. Quem disse que morreu? Diga sim. Quem diz que não, fala não. Ok? Os dois estão certos. Mas está mais certo quem disse sim, que morreu. Pastor, por que os dois estão certos? Porque fisicamente não morreu. Então ele não morreu. Mas qual corpo Deus criou primeiro? Qual corpo é o mais importante? Qual corpo domina as outras coisas? Então o Deus disse, no dia que comeres desse fruto, certamente... E quando comeu do fruto, qual corpo morreu? Então agora você vai entender isso aqui. Isso aqui é só para a gente chegar nas vestes. Preste atenção. Quando Adão morreu espiritualmente, aconteceu o versículo 8 também. Então os olhos foram abertos e viram que estavam nus. E, diga comigo, e quer dizer que faz parte do que está acontecendo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Algo, diga comigo, que nunca, diga algo que nunca tinha acontecido. Alguém aqui também te ensinou uma coisa errada. Que Jesus descia todo dia às 6 da tarde para tomar chimarrão com o homem. Ainda que Deus é gaúcho, irmão, ele não vinha falar com o homem às 6 da tarde. Você sabe, né? Deus é gaúcho. Só Deus podia criar o churrasco, irmão. Você acha que... Quem é gaúcho aí, levanta a mão aí, ó. Eu tenho que agradar os gaúchos nessa igreja, senão eu fico sem membros aqui. Aleluia. Quem ouviu falar que Deus descia todo dia, na viração do dia, para falar com o homem? Quem já ouviu falar dessa história? Mas é mentira, não tem isso na Bíblia. Eu já desafiei todo mundo me falar onde que está na Bíblia que Deus descia nas 6 da tarde para falar com o homem. Não existe. O único versículo que existe é esse, que diz que foi fruto da morte de Adão. E foi bem na hora que ele morreu. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim entre as árvores. Olha lá. E os homens, quando Adão e Eva ouviram, o que eles fizeram? Se esconderam. Ficaram com medo. Me pergunte, por quê, pastor? Porque Deus não precisava descer todos os dias às 6 da tarde para falar com o homem. Porque Deus não falava com o homem no ouvido natural. Deus falava com o homem às 24 horas do dia no Espírito. E era isso que Jesus veio resgatar.
Ele disse: a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores não adorarão nem nesse templo, nem nesse monte, nem aqui, nem ali, mas adorarão no corpo. E a hora está vindo em que vocês vão voltar a adorar em Ele. Então, quando Adão morreu, Deus estava tentando falar com ele, mas já não tinha ouvido espiritual para ouvir. Então Deus teve que procurar uma solução para falar com o homem. E o único ouvido que tinha sobrado para o homem era o ouvido natural. Então ele ouviu a voz de Deus passeando pelo jardim e temeu, porque foi a primeira vez que ele ouviu Deus no ouvido natural. Quem entendeu? Mas ele viu que estava nu. Aleluia. Por que ele viu que estava nu? Isso é forte. Agora você vai gostar. Lembra do servo de Eliseu? Que Eliseu orou e disse: abra-lhe os olhos. Ele viu o exército de anjos. Quem já viu um anjo aqui? Quando você vê um anjo, você para de ver as pessoas e vê só o anjo? Você vê as pessoas, vê o mundo natural e o mundo espiritual ao mesmo tempo, sim ou não? Adão era perfeito em espírito e em corpo natural. Adão, Tawane, tinha a visão física e espiritual uma sobre a outra. Às vezes acontece isso com a gente, você está vendo o anjo ou o demônio, o teu cunhado, não, anjo mesmo, o demônio mesmo. Ai. Normalmente os cunhados só aparecem em julho e em dezembro. Dezembro, só na temporada, né? Ele só lembra, saudade. Vou passar só 3 dias na sua casa. Eu durmo em qualquer canto. Economizar hotel. Mas vamos lá. Deixa esses demônios. Quer dizer, deixa o cunhado pra lá. Devorador ainda, né? Oh, Jesus. Adão via as duas imagens. Eu quero que você coloque isso na tua cabeça. As duas. Daqui a pouco eu vou voltar nas duas imagens. Trava a aula aqui, agora vem comigo numa revelação profunda, muito forte. Diga assim: tudo que Deus criou, Ele vestiu. Você já viu as árvores? Você já viu um ipê? Coisa mais linda, florida, amarelo, rosa, coisa perfeita. Já viu aquelas cerejeiras que tem lá no Japão, coisa mais linda? A Bíblia diz que Deus vestiu os lírios melhor do que Salomão se vestiu. Acho que vocês não são crentes, não. Quem está ouvindo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já viu uma águia, um falcão, com aquelas penas, parece que está de smoke, que tem até o colarinho assim triangular, branco, igual eu estou aqui, ó. Uau, você vê aquele animal. Você viu o urso? Já viu o casaco que o urso usa? O único bicho pelado que existe, aquele gato horroroso, foi feito em laboratório pelo homem. O gato que o teu cunhado tem, certeza. É ou não é? Rapaz, Deus não criou nada pelado, irmão. Tudo que Deus criou, Deus. Aí o ser humano acha que Deus vestiu o urso, Deus vestiu o lobo, Deus vestiu o gato, Deus vestiu os animais, Deus vestiu as aves, Deus vestiu as plantas, Deus vestiu os lírios. E quando foi criar a obra-prima dele, que é o homem, praticamente a extensão da Trindade, imagem e semelhança dele, que Deus não ia vestir o homem.
Ah, pastor, o senhor está dizendo então que o homem não estava nu? Não, o homem estava nu. Eu só estou dizendo que ele estava também vestido. Entendi, pastor. Estava nu, não estava nu, pastor? Depende do corpo que você estiver falando. Pegou? Depende do corpo que nós estiver falando. Deus é o quê? Espírito. Irmão, quando você nasceu teu filho, você pôs nele roupa de cachorro ou roupa de gente? Porque você é gente, você não. Quando Deus criou o homem, a sua obra-prima, o seu filho, a sua imagem e semelhança, Deus pegou a roupa de Deus e colocou nele. Pastor, isso está na Bíblia. Lógico que está na Bíblia, senão eu não estaria falando para você. Isso está lá em Salmos 8, versículo 4, 5 e 6. Olha só. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste que os... Então aqui está falando da criação. Você fez o homem pouco menor que os anjos. Mesmo aqui em Gênesis 1, está falando aqui, ó. E de glória e de honra. Essa palavra coroaste no hebraico significa vestir, rodear ou embrulhar. Fizeste o homem um pouco menor que os anjos e o vestiste de glória e de honra. As vestes que Deus vestiu o homem eram vestes de glória. Vestes de glória. Vestes. Deus está vestido de quê? E ele vestiu o homem de quê? Agora, aplauda Jesus. Faz um chá. Nem começou a revelação. Já tá bom, né? Aleluia. Deus vestiu o homem de quê? E de... Irmãos, a Bíblia diz que quando Adão comeu aquele fruto, a primeira coisa que ele viu é que estava nu. Pastor, mas ele não percebeu antes que estava nu? Você acha que, irmão, Adão é o único homem que nasceu sabendo tudo, e sabendo tudo não por aprender, mas por revelação. Você já imaginou como Adão não sabia? Ele olhou e viu que estava nu. Agora, como é que ele não via antes? O que estava acontecendo? Quem já viu um anjo? Não sempre está brilhando, e às vezes você nem vê o rosto dele, já viu? É pura luz. As vestes... Como eram os anjos que estavam saindo quando as mulheres foram ver Jesus ressuscitado lá no túmulo? Tinha 2 anjos lá com as suas vestes reluzentes. Lembra das 2 imagens? Adão olhava e via as 2. Quando Adão olhava para ele mesmo, ele via as vestes de glória. Ele não conseguia ver nudez, ele só via a glória. Mas isso não é a revelação. Isso é só a introdução para chegar aonde eu vou chegar. Por que está aí, pastor? O que isso tem a ver? Preste atenção. A pergunta é: o que significa as vestes no mundo espiritual? O que significa? Diga, autoridade. Olha o verso lá. Pouco menor fizeste que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Pergunte, para quê? Olha o que diz para quê. O verso 6. Fazes com que ele tenha domínio. Diga comigo, radar. No Novo Testamento, radar é exousia. Diga comigo, exousia. Fazes com que o homem tenha domínio. Mas primeiro, antes de ter domínio, o que Deus fez com o homem? Vestiu. Preste atenção.
antes de alguém exercer autoridade, ele precisa ser investido de autoridade. Como você investe alguém com autoridade? Dando para ele uma farda. Como é que você dá autoridade para um soldado? Dando para ele a partir do momento que ele está fardado, então agora ele tem como exercer autoridade. Você deu farda, deu autoridade. Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, deu a farda de glória e disse: agora domine. Agora domine. E sabe o que é interessante? Quando alguém está fardado, ele perde o rosto e perde a identidade. A única coisa que importa agora é a farda. Quem aqui já foi questionado pela polícia, alguma coisa? Ou atuado, ou parado na BR, qualquer coisa. O policial para você. Alguém falou assim: como é que é seu nome, o nome da sua mãe? Você é quem? Você fez isso? Não. Porque quem está fardado não interessa quem está dentro da farda, só importa a farda. Quem está fardado não tem mais rosto. É por isso que quando você vê um anjo, vê a glória, você não vê mais. Eu vou chegar na revelação. Já tá bom isso aqui. Quando alguém está fardado, não importa quem está dentro da farda. Se você estiver na BR a 120 por hora, de repente tem um cara grandão de 2 metros, fortão, tatuado, sem camisa, com um short na meia bunda e uma chinela assim, com o pé assim, e ele faz assim para você no meio da BR. Quem aqui vai parar? Irmão, se você tiver uma caminhonete, passa por cima. Se tiver um quid, você desvia, fala a verdade. Mas ninguém para. É ou não é? Parar não vai, irmão, vai parar. Mas ele tem 2 metros, o nome dele é João Grandão. E daí? E daí, eu vou parar nada? Quem é esse cara? Não, mas ele é filho do outro. Não interessa, eu não vou parar. Agora vem... Olha isso aqui, uma mulher de 1,55 m, fardada, com um coque. Aleluia. Não interessa. 1,55 m, fardada, meia-noite na BR, faz assim para você, você para ou não para? Porque não interessa quem está dentro da farda, só interessa a farda, só interessa do que está vestido. As vestimentas representam a autoridade. Quem está entendendo? Então Deus deu as vestes para Adão, para que Adão pudesse governar. E quando Adão governava, já Adão não tinha rosto. A terra e tudo que estava sobre a terra não reconhecia Adão, reconhecia o que ele carregava. Agora tem algo aqui, depois você só vai entender melhor na exusiva, porque hoje não dá tempo de ir ao total da história. Mas quando você vai destituir a autoridade de um soldado porque ele exerceu traição ou qualquer outra coisa, essa é uma cerimônia de destituição que é feita no mundo inteiro. Os soldados são trazidos em praça pública e os capitães, os superiores deles tiram a roupa dele publicamente. Eles ficam de cueca e mandam eles embora para casa de cueca. Você sabia que é feito assim? É assim que é feita a destituição de um traidor, de um soldado. A primeira ordem que é dada é: tire a farda. O senhor já lutou na guerra, né? Inclusive, ele tinha uma sequela de uma bala nas costas da guerra das Maldivas. E Jesus curou ele aqui. Malvinas. Jesus curou ele aqui. Quando se destitui um soldado, se le quita las vestimentas, ¿verdad? E o cargo que tiene. Eu vi uma destituição no YouTube.
Primeira coisa que o capitão fez, arrancou a patente que ele tinha e falou, agora tira a farda. E eles foram embora de cueca para casa. Tirou a autoridade. Porque aquelas vestes, preste atenção, não era de Adão. Aquelas vestes eram de Deus. E agora vem a revelação aqui para você entender. Só quem fizer exousia profundamente vai entender melhor. Deus só pôde matar Adão depois que tirou a roupa dele. Ai, pastor, como assim? Porque Deus não podia tocar em Adão enquanto Adão tivesse vestido com a glória. Então primeiro Deus tira as vestes para depois matar. Por quê? Porque aquelas vestes poderiam depois serem colocadas em outra pessoa. Ai, pastor, não estou entendendo. Tudo bem, irmão, você vai fazer exousia. Vamos lá em Números capítulo 20, versículo... Quero ir rápido, acho que é 13. Vai lá, Números 20. Mesmo assim hoje te sinto. Vê se é o 23. Acho que é 23. 25? 25. Tomarão e a Eleazar. Deus queria matar Arão. Por que Deus não matou ele então? Porque primeiro Deus tinha que tirar as vestes dele. Por quê? Porque Arão era o sacerdote, estava vestido com as vestes que Deus tinha dado para ele. Pastor, Deus queria matar Arão, queria. Aí pastor, Deus mata. Lógico que Deus mata, irmão. Deus mata, Deus faz viver, Deus ressuscita. Eu faço... não gostei, então muda de religião. Está na Bíblia. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Or. Deus falando, sobe Arão lá, leva lá. E despe ele. E veste-as em Eleazar, que era o outro que ia substituir ele, seu filho. Por quê? Porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e vestiu-as em Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Primeira coisa que Adão viu é que estava nu. Então Arão e Adão, olha que mistério. Deus tirou as vestes e ele morreu. Só que essas vestes foram colocadas em Eleazar, sim ou não? Pergunte para mim, pastor. E as vestes do primeiro Adão? Agora vem. Deus levou para o céu. Aí vem um homem chamado João Batista. Começa a gritar para todo mundo: arrependei-vos, porque está próximo. O radar está voltando. O domínio está voltando. Ele começou a dizer: olha, a autoridade que foi perdida em Adão está voltando para a terra. A exousia está voltando. O radar está voltando. A autoridade está voltando. Olha o que Isaías profetizou 500 anos antes de Cristo, em Isaías 9, versículo 6. Olha que coisa linda. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, diga comigo, autoridade, diga domínio, reino, está sobre os seus. Onde que coloca a patente? Onde que coloca o manto? O menino já nasceu com as vestes. O menino já nasceu vestido. E João Batista dizendo: o reino está próximo, o reino está próximo, a exousia está voltando, o domínio está voltando, o radar está voltando. E aí vem Jesus. A primeira frase que saiu da boca de Jesus publicamente no ministério, que foi Marcos 1,
eu acho que é o 14, vê a primeira coisa que está em letrinha vermelha aí. Quem tem as letras de Jesus em vermelho? Vê a primeira coisa que aparece em vermelho, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus em Marcos 1, eu acho que é o 14. Quem achou? 15, é o versículo 15, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Diga comigo, o reino está próximo. O reino é chegado. Diga comigo, o reino está próximo. O reino é chegado. Agora escute. Agora eu preciso de calma aqui, porque é muito profundo o que eu vou te falar. Algumas pessoas me perguntam: pastor, o que Adão era capaz de fazer? Essa pergunta está errada. A pergunta é o que Adão não era capaz de fazer. Porque Moisés, numa aliança com Deus finita, limitada, baseada em sangue de animais, uma lei escrita em pedras, uma lei que teria um final, ele tinha autoridade para abrir o mar, para transformar um rio de sangue, tinha autoridade para fazer brotar piolho, fazer rãs, granizo, fogo. Imagina Adão, que tinha autoridade radar absoluto sobre a terra. Josué, num relacionamento limitado com Deus, baseado em sangue de animais, fez uma oração e o sol parou. Inclusive o dia de Josué está registrado em muitas civilizações antigas, o dia longo. Os maias registraram esse dia, os chineses registraram esse dia, o dia de Josué. E estava num relacionamento limitado com Deus, nenhum deles nasceu de novo. Pegou? Imagina Adão, que tinha 100% da capacidade física, espiritual e autoridade, era a extensão da Trindade que domine sobre toda a terra. Eu vou resumir para você. Você quer saber o que o primeiro Adão era capaz de fazer? Veja o que o último Adão fez. Ei, o último Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha autoridade sobre as águas? É porque Adão também tinha. Ele falava com as águas, falava com o vento, falava com o mar, andava sobre as águas, transformava a água em vinho. Ei, ele tinha autoridade sobre a matéria. Ele multiplicava pão, multiplicava peixes. Ele curava enfermos, expulsava demônios, criava olho em cego que não tinha olho. Ele dominava sobre os peixes, sim ou não? Ele mandava os peixes pular na rede de Pedro. Pulava ou não pulava? Jesus tinha tanta autoridade sobre os animais que ele mandou um peixe e falava: peixe, vai lá buscar uma moeda de ouro que está caída lá dentro da água. Pega a moedinha, vem aqui, vai lá no anzol de Pedro e se fisga sozinho lá. Porque, irmão, ou o peixe bota a minhoca na boca ou o ouro, irmão. Ele botou uma moedinha de lado assim, o que sobrou ele fisgou, pronto. Que autoridade Jesus tinha sobre os peixes. Que autoridade Jesus tinha. Não interessava onde Pedro jogasse a rede, irmão. Os peixes iam pular lá dentro, irmão. Jesus falou com o mar. Jesus falou com o vento. Jesus falou com a árvore. Ele falou com a árvore: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Sabe qual era o instrumento de governo? A palavra. Diga comigo, a palavra é o instrumento de governo. Deus não deu habilidade para o homem de falar para se comunicar. Deus deu habilidade para o homem de falar para governar, para criar, para governar, para... Jesus demonstrou o reino. Jesus veio para a terra para demonstrar o reino e trazer ele de volta.
Então Jesus fazia como Adão, ele falava e as coisas obedeciam. Tem mais. Jesus nunca orou por um enfermo. Ah, pastor, explica esse mistério aí. Eu desafio alguém me provar que Jesus orou por um enfermo. Nunca orou. Sabe o que ele fazia? Ele dava um comando: levanta e anda. Éfata, abra-se. Talita, cume. Menina, levanta-te. Pegue a tua cama e ande. Estica a mão. Ele dava comandos. Sabe por quê? Quem tem autoridade não precisa ficar orando pelo enfermo. Presta atenção. Jesus, ele passava a noite inteira orando para em uma frase curar o enfermo. Quem não ficou a noite inteira orando, quando chega na hora de orar para o enfermo, tem que ficar orando muito tempo. E mesmo assim não funciona. Quem tem autoridade não precisa gritar. Quem tem autoridade não precisa ficar passando muito tempo. Peraí, quem tem autoridade não precisa implorar. Você já viu como é que a gente ora aqui? A gente ora assim: Senhor, eu imploro. É assim que a gente ora? Você já viu como Jesus falava com os demônios igual cachorro? Sai! Quem tem autoridade, tem autoridade. Pegou ou não pegou? Só um homem lá na Bíblia entendeu. E Jesus ficou tão impressionado com ele. Ele nem era judeu. Um homem chegou para Jesus e disse assim: eu estou entendendo tudo. Nem os discípulos estavam entendendo. Ele falou: eu estou entendendo tudo. Eu tenho um servo doente morrendo lá em casa, mas não precisa vir debaixo do meu teto. Diga somente uma palavra, porque o instrumento de governo é a palavra. Rakotosha, te quebrei com sua. Caniosu pra te sequear. Diga comigo: a palavra é o instrumento de governo. Jesus falava e a criação obedecia. Inclusive, no Velho Testamento, ninguém nunca expulsou um demônio. O máximo que aconteceu foi Davi tocar uma harpa para acalmar um pouquinho Saul, que estava endemoniado. A expulsão nunca existiu. Tanto é que os fariseus chamaram disso de uma nova, os judeus chamaram isso de uma nova doutrina. Diga comigo: nova doutrina. Por quê? Porque ninguém nunca tinha expulsado demônios. Coloca lá em Marcos 1, 27 para ver se é isso que está escrito. Marcos 1, 27. E todos se admiravam a ponto e perguntavam-se entre si, dizendo: que é isto? Que nova é esta? Pois com exousia nenhum judeu tinha visto exousia. Só havia conhecimento e tradição. Conhecimento, filosofia e tradição. Conhecimento, filosofia e tradição. Conhecimento, filosofia e tradição. E Jesus não veio com conhecimento, filosofia e tradição. Ele veio com autoridade. Exousia. Palavra, poder e autoridade. E com essa autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles... Era uma nova coisa que eles nunca tinham visto. Por que nunca ninguém expulsou demônio no Velho Testamento? Diga comigo: somente um reino pode expulsar outro reino. Então Jesus trouxe um reino que Adão tinha perdido e começou a exercer autoridade com esse reino, vestido de vestes de glória. As vestes que Adão não tinha mais. Deus matou Adão, pegou as vestes e vestiu no último Adão, Jesus de Nazaré. E ele provou. Você está aqui, crente? É forte. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer algo muito forte para você agora.
Como se mede a autoridade de um homem de Deus? A autoridade do homem de Deus não se mede com quantos títulos ele tem. Alguns Instagrams que você entra aí por aí, está escrito assim: pastor, PhD, apóstolo, teólogo, coach, doutor, mentor, João. Olha Colossenses 1:1. Olha Colossenses 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não ficava criando um. Aí quanto mais tempo foi passando, Paulo falou: sabe uma coisa, esse negócio de... Ele foi... Vai lá em 1 Tessalonicenses 1:1. Vai vendo. Tessalonicenses agora. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Ele já nem se apresenta mais. Agora, 2 Tessalonicenses 1, verso 1 também. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja em Deus, nosso Pai, graça e paz. Ele já nem falava mais o título dele. Diga comigo: autoridade espiritual não estão nos títulos. A autoridade espiritual não está nos títulos. A autoridade espiritual não está em diplomas na parede, carteirinha que você tem, registro de não sei o que, denominacionalismo. Quer saber o que é autoridade espiritual? Quem quer saber o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é quanto da criação obedece à sua palavra. Quanto da criação obedece à sua palavra. Porque Adão falava e a criação obedecia. Não porque era Adão, mas é porque Adão estava vestido de Deus. Ei, a terra não sabia se era Deus ou se era Adão, só sabia que era a mesma farda. Meu Deus. Era a mesma glória, irmão. Você está aqui ou não, crente? Você está aqui ou não? Quem está entendendo isso? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você já imaginou o que você poderia fazer com as vestes de glória na tua área de atuação? Você já imaginou que todo impedimento que você está tendo na tua empresa, na tua casa, no teu trabalho, você tivesse essa revelação e você pudesse amarrar os demônios, expulsar os demônios e declarar que as coisas se sujeitam àquilo que é a vontade de Deus na sua vida? Eu lembro que era na época da pandemia, não sei se era 2021, 2022. Estava vindo um ciclone para bater de frente com o Balneário Camboriú. Não, 2020 teve um que arrebentou. Aí 2021, 2022 ia vir outro, ia vir bater de frente com o Balneário. E nós estamos fazendo o que era antes do CIES, que era os 21 dias da família do reino. E o ciclone já estava muito próximo e muito violento. E me ligaram: pastor, o senhor vai cancelar os 21 dias? Porque as pessoas não vão sair de casa. A Defesa Civil mandou ter cuidado. Vai ter alagamento, vai ter coisa, vai quebrar a telha, povo colocando coisas em cima do telhado para as coisas. E eu falei: não vai cancelar esse evento não. E eu peguei o celular, mandei, o Lucas estava comigo gravar. Eu fui para a sacada da minha casa, estendi a mão, está filmado. Quem aqui foi testemunha do que eu estou falando? Testemunhas, levanta a mão. Eu apontei o dedo pro vento e disse assim: ciclone, eu te proíbo de tocar Balneário Camboriú e não vai cair nenhuma gota d'água nessa cidade. Nenhuma gota. Todo mundo vai cancelar, pastor? Eu falei: não vai cancelar coisa nenhuma. Sabe o que aconteceu? O ciclone que vinha de frente para Balneário Camboriú desviou para o sul, bateu lá no sul de Santa Catarina.
E veio contornando, bateu em Brusque, chovia forte em Brusque, mas não caiu uma gota d'água em Balneário Camboriú, e o evento não foi cancelado. No outro ano nós fizemos um ato profético. Nos 21 dias da família do reino, pegamos sementes de uva. Quem lembra desse dia? Aleluia. Comemos as uvas, pegamos as sementes que sobraram. E eu disse, agora semeiem em todos os quarteirões ao redor da igreja. Naquela época a gente tinha um prédio só o prédio ali da frente, um prédio que era a igreja, o templo. Eu disse, agora semeiem ao redor. Sabe o que aconteceu? De lá para cá, nós ocupamos 14 propriedades naquele quarteirão, nesse quarteirão, naquele quarteirão, no outro quarteirão e no outro quarteirão. E agora estamos comprando quarteirões. Vamos comprar quarteirão agora, tá para assinar. Exousia é quando o homem fala e a coisa acontece. Um homem de Deus se mede enquanto a criação se sujeita à sua palavra e o quanto o céu respalda o que ele fala. Elias, ele não diz assim, ó, se eu sou homem de Deus, dá uma olhada nos meus diplomas. Não. Ele diz assim, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Homem de Deus, que homem de Deus não tem medo de pôr o nome dele em risco e dizer, se eu sou homem de Deus vai ser curado, se eu sou homem de Deus vai levantar, se eu sou homem de Deus. Você já viu um pastor orar assim? Alguém conhece algum pastor que ora assim? Se eu sou homem de Deus vai pro agora. E acontece ou não acontece? Deus respalda ou não respalda? Sheiko praça catou temaquea. O ouro tem que se submeter. A riqueza tem que se submeter. Eu declarei aqui, quando a igreja era desse tamanzinho, não tinha nada. Eu falei, nós vamos ser o maior gerador de emprego de Balneário. Já somos o 4º maior gerador de emprego de Balneário Camboriú. Só está na nossa frente umas construtoras e a Unipraias, o parque. Mas se prepare que daqui a pouco, aleluia, só tem 7 anos da família do reino. E Deus tem respaldado cada palavra. Nunca devemos um boleto, nunca atrasamos um aluguel. Tudo está em dia e estamos crescendo, estamos avançando com autoridade. Riaposocatea. Meu Deus. Aleluia. Vocês querem mais? Vocês gostam de palavra? Oh my God. Tem um capítulo da Bíblia que eu nunca entendi. Demorei 20 anos para entender. Eu vou jogar aqui para vocês. Não fazia sentido. Jesus pega os mais íntimos. Pedro, vem cá. Tiago, vem cá. João, vem cá. Só os 3. Vem cá. E eles sobem um monte. Quando chega lá em cima do monte, eu nunca entendi para quê. Jesus simplesmente transfigura as suas vestes. Que vestes eram essas? Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João as vestes de glória que ele tinha recebido, que tinha vindo, aleluia. Deus tinha tirado de Adão e colocado no último Adão. Aí tem outro capítulo que não faz sentido algum. E é bem depois da transfiguração. Jesus desce do monte da transfiguração e ele se depara com uma figueira e ele amaldiçoa a figueira.
Ele nunca amaldiçoou nada, Ele é Deus. Ele só abençoa, Ele cura, Ele transforma, Ele abençoa. De repente Ele amaldiçoa uma figueira depois de transfigurar suas vestes. Sabe por quê? Quando o homem perdeu as vestes de glória, com que vestes ele se vestiu? Com vestes de folha de quê? Jesus estava dizendo para os discípulos: nunca mais se vistam de vestes naturais, porque eu vim revestir vocês com vestes de glória. Vocês não vão mais precisar se vestir de religiosidade, de títulos humanos, de PNL, de coaching, de sabedoria humana, de palavras de filosofia, de denominacionalismo, de títulos humanos. Despojem-se das figueiras, despojem-se de coisa humana, despojem-se da glória, despojem das suas vestes que você mesmo fez e deixa eu pôr as minhas vestes em você. Alguém fica de pé nessa noite. Pede para Ele te vestir. Pede para Ele te vestir. Se despoje das vestes humanas. Diga: Deus, eu não me visto mais de figueira. Eu quero as tuas vestes. E estou. As vozes. Cante. Pede para Deus te tirar as vestes da denominação, as vestes de Saul. Mesmo assim hoje te sinto, já não posso escapar. As vestes dos homens se vestiram. Estou rodeado de uma glória que eu não vejo, não vejo. Mesmo assim hoje te sinto, já não posso escapar. Quando a sua glória vem a um lugar, quando a sua glória vai, e quando a sua glória desce ao lugar, toda a terra tem que adorar. Ressuscita os mortos, sara enfermos, pelo teu poder. Queremos de ti, enche-nos de ti, Espírito Santo envolve-nos em ti, derrama a sua glória, esperamos por ti. Vem, levanta a mão para o céu e pede para Ele vir. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. E enche esse lugar. Ei, vamos, diga, vem. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Segura. Lucas 24:49. E eis que sobre vós, levanta a mão para o céu, envio a promessa de meu Pai. Ficai no aposento alto, 120, orando, lembra? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Sabe o que é revestidos? Vem cá, pastor. Vira para eles. Ele está vestido. Ele não precisa disso aqui. Está vestido. Agora ele está revestidos de quê? De quê? De quê? De quê? De quê? Pede para Ele te revestir. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vem,
de poder. Levanta a mão pro céu, vem! E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Continua o instrumento. Vamos orar em línguas. Ora em língua no microfone comigo. Ora em línguas. Recotosoa. Toda a igreja orando em línguas agora. Algo vai desatar aqui. Precatossota, catequeto, catapracotosata, mateque, prequel. Rotosocate, reprequetecel. Guerra, braco, cata, labraca. Chocotorapa, cata. Ora em línguas. Algo vai romper aqui. Bracotosocota, pracatassa. Algo vai romper. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Bracato, repacatesse, racotosaka, braquetesse, bracatosoca, prateque, libraço, tecasse, mato corobata sata, morosocate, brequeta sata, ore brequetesse, sere bracotosocatesse, samacotorobrosocotosaque. Milagres vão acontecer agora. Levanta a mão para o céu. Ao som da minha voz, aonde estiver chegando a minha voz, presencial e online, eu ordeno que todo espírito de enfermidade se desaloje desse corpo e saia agora, em nome de Jesus. Reco, prasto, teca, praça, teneco, raiesea. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que toda célula cancerígena seca e desaparece agora na autoridade do nome de Jesus. Aumenta meu microfone que eu tô pra sochá, massá, catou, praça, nequei, assá, bracatosutequea. No nome de Jesus Cristo, câncer desaparece agora, tumores desapareçam agora. No nome de Jesus, nódulos desapareçam agora. No nome de Jesus, hérnias desapareçam agora. No nome de Jesus, agora, tumores, cistos, hérnias, nódulos, mioma desaparece agora em nome de Jesus. Ao som da minha voz, eu ordeno que os metais dos corpos desapareçam. Pinos desaparecem agora. Placas de metal desaparecem agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, desaparece agora. Vira carne e osso, normal. É uma ordem em nome de Jesus. Braçote, canacea, nervos sejam curados. Juntas, conjunturas sejam curadas. Ligamentos sejam curados. Articulações sejam curadas. Ossos sejam curados aonde estiver chegando a minha voz. Ossos sejam regenerados. Ossos que foram mal curados sejam agora regenerados e voltem ao lugar. Em nome de Jesus. Articulações sejam curadas, coluna seja curada, joelho seja curado. Agora, tornozelo seja curado em nome de Jesus. Todo ouvido surdo abra agora em nome de Jesus. Olhos cegos vejam em nome de Jesus. Toda paralisia desaparece. Toda sequela de AVC desaparece agora. Pulmões sejam curados. Órgãos que estavam faltando sejam criados. Seja criado rim novo agora em nome de Jesus. Vesícula nova em nome de Jesus. Intestino novo em nome de Jesus. Próstata nova em nome de Jesus. Estômago seja curado. Agora, agora. Toda dor desaparece agora em nome de Jesus. Cervicais sejam curadas agora em nome de Jesus.
Todo tumor cerebral desaparece em nome de Jesus. Agora, pele seja curada, ossos sejam curados, músculos sejam curados, ombros sejam curados, pulmões sejam curados, coração seja curado, veias, artérias e vasos sanguíneos sejam curados agora. Alguém aplauda o Senhor e dê muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória a Ele. Faz tudo que você não podia fazer agora. Mexe tudo que você não podia. Apalpa. Faz o teste.